Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um encontro aqui com o professor Jorge Formiga. Obrigado pela presença de todos, né? Hoje vamos dar início aqui ao estudo das integrais triplas, né? Então a aula de hoje marca o início do curso dessas integrais e, em especial, vamos trazer para a aula de hoje a construção dessa integral tripla através da soma tripla de Riemann e depois mostrar o cálculo dessas integrais dentro de regiões gerais, bem semelhante ao estudo visto lá nas integrais duplas. E se você não viu ainda o vídeo das integrais duplas, vale a pena dar uma olhada, porque a base, né, da aula de hoje, a ideia, é bem semelhante ao das integrais duplas. Então vamos dar início aqui à aula, sejam bem-vindos aí, e segura o cinto aí que nós vamos começar firme e forte essa aula. Pois bem, então para começar, vamos entender um pouco da importância de que se tem as integrais triplas, né? Nós vamos usar as integrais triplas para se determinar volumes, vamos usar as integrais triplas também para determinar carga elétrica total, né? Quando atravessa um sólido. Aqui a função conjunta, usada na probabilidade, aqui momento de inércia, né? Então, entre algumas aplicações dentro da engenharia, nós vamos dar ênfase aqui ao cálculo dos volumes. Mas, para tanto, é importante a gente lembrar que quando nós estudávamos as integrais com funções unidimensional, ou seja, nós lembrávamos que a representação geométrica de uma integral, né, desde que f de x, y seja contínua, a integral nos dava a área, né, que está sob a função f de x, né, f de x aqui. Então, através da integral era possível a gente obter essa área. No caso de uma integral dupla, né, a gente sabia ou sabe que ao determinar essa integral era possível calcular o volume, né, obter o volume de um sólido dado dentro de uma região D, né? Ou seja, f de x, y aqui agora é uma superfície, né? E considerando f de x, y maior ou igual a zero, a representação geométrica nos dava um volume sob essa superfície limitada por uma região D lá no plano. Em especial a gente usou muito o plano XY. Aqui, falando do integral tripla, as funções aqui elas vão ter 3 coordenadas. E a representação geométrica aqui, quando colocamos essa função na integração tripla, seria uma 4ª dimensão. Então a representação geométrica é muito complexa para visualizar essa 4ª dimensão. Então aqui no sentido nós teríamos um hipercubo, né? E para facilitar esse estudo, na aula de hoje, chamaremos essa função aqui muitas vezes de densidade. E ao calcularmos a integral dessa densidade vezes volume, nós vamos ter uma massa, a massa de um sólido, né? Então, eu vou repetir várias vezes isso, falar de função densidade, mas é nesse sentido que eu quero que vocês percebam, até para facilitar mesmo a ideia da aplicação. Então vamos lá. Para começar a aula, eu trouxe aqui um sólido, né, dado pela figura B, aqui, o sólido B, desculpa, esse sólido aqui em azul que vocês estão vendo, onde f de xy é uma função, xyz é uma função maior ou igual a zero, cujas derivadas parciais elas existem e são contínuas. Pois bem, para entendermos, eu vou arrancar uma amostra daí de um cubo desse, para poder a gente começar a construir essa integral. O domínio D de f é um retângulo, tá? Já já eu falo mais sobre ele.
Pois bem, então arrancando aqui uma amostra, note que eu vou ter a variação em y, variação em x e variação em z, conforme o sistema de coordenada que vocês estão vendo aí. Pois bem, esse B, que é uma amostra desse retângulo aqui, desse paralelepípedo, então você tem que esse ΔX é dado por essa informação, ΔY por essa e ΔZ por essa. Ou seja, o volume dessa amostra aqui, né, então é dado por ΔX, ΔY, ΔZ. Lembre-se que, ao somarmos, né, essa informação, né, desse volume vezes F, então como eu mencionei no slide anterior, vamos encarar esse F aqui como uma densidade, né, uma função densidade, que depende das três coordenadas, ou seja, no sentido que no espaço tridimensional, em cada ponto do espaço, essa densidade pode ser diferente, né, uma função que varia aí no espaço tridimensional. Então essa função aqui, que é uma densidade, vezes o volume desse sólido, né, se somarmos a variação nas três divisões aí, LMN agora, né, L em relação a X, L divisões, M divisões aqui em relação a Y e N divisões em relação à altura Z aqui, né. Então se eu somar todos esses pequenos cubos, né, vezes essa densidade, então dentro desse contexto do B, né, e fazendo essas repartições tenderem a infinito, isso aqui nos permite a usar a definição de integral. Então isso é nossa integral tripla, né, dada dentro dessa região retangular aqui, dessa região paralelepípedo aqui, B. Ok, gente? Onde F, como eu disse, é uma função no espaço tridimensional, que estamos chamando aqui de densidade, e dV é o elemento de volume, é o elemento infinitesimal do volume que eu estou pegando, né, da amostra do volume. Então, ao fazer essas repartições tenderem a infinito, eu posso aplicar a definição de integral. Nós temos aqui a cara da integral tripla, né, onde dV é a variação de x, y e z. Pois bem, então sabendo disso, eu trouxe para cá essa informação, eu posso falar agora do teorema de Fubini, que fala o seguinte, na verdade a gente já vinha construindo o teorema de Fubini, mas fala que se essa E for contínua em uma caixa retangular, né, a questão da caixa retangular aqui é essa que vocês estão vendo, né, então se F que nós consideramos aqui for contínua nessa caixa, né, cujo B é definida por essa informação, lembre-se que B é toda essa caixa, então a integral tripla, né, que nós definimos aqui através da integral tripla de Riemann, né, pode ser representada por essa informação que vocês estão vendo aqui, essa integral tripla. Note que eu coloquei dx, dy e dz aqui nessa sequência, mas nós temos aqui outras possíveis ordens de integração, dy, dx, dz, dz, dx, dy, dz, dy, dx. Então, vocês podem aí escolher essas outras combinações, né? Por outro lado, você vai ter que tomar cuidado que ao mudar essas ordens aqui de integração, os limites de integração eles vão ter que mudar, né? Respeitando a ordem aqui. Então, primeiro dx, então o intervalo aqui é o de x, é o AB. Se o segundo é dy, nessa integral contando de dentro para fora, né, essa segunda é o intervalo de dy, né, CD. E o último dz é o que está fora, o intervalo aqui rs. Tá bom? Então tomar esse cuidado, né? Isso, uma própria teorema, né, de integral visto lá nas integrais duplas, nas integrais iteradas, a ordem das integrais aí, elas não alteram a integração final, desde que, né, você faça a integração correta. Essa ordem aí, ela pode ser escolhida, e melhor, você pode escolher essa ordem aí
para facilitar a sua integração, né? A escolha da integral, do início dela, facilita muito a integral que vai vir aí. Trouxe um exemplo aqui, né, baseado nesse conceito que nós construímos, né, um exemplo simples, onde eu dei aqui uma integral tripla, com a região B definida por esse paralelepípedo aqui, né, com essas variações em x, y e z. Então, é um exemplo simples, né, se trouxermos para cá a ideia que acabamos de ver, eu escolhi aqui a ordem dx, dy, dz, porque essa função que vocês estão vendo aqui é como é um produto das três variáveis, então não importa aqui com qual começarmos aqui, né, não vai, a dificuldade vai ser a mesma, então, e não tem tanta dificuldade aqui, né, nesse exercício. Então, vou começar integrando em x, então note aqui que y e z ao quadrado são constantes, então vai ficar y ao quadrado sobre 2, né, o y ao quadrado sobre 2, mantive aqui essas variáveis porque elas passam a ser constantes. Então, dentro dessa integral, só vou substituir o 1 aqui no lugar do x, vai ficar 1 vezes yz ao quadrado sobre 2 menos o zero aplicado aqui em cima. Então vai ficar 0 vezes isso, zera tudo. Então vai ficar apenas yz ao quadrado sobre 2, né, dentro dessa integral. Eu vou integrar agora em y. Note que aqui vai ficar y ao quadrado sobre 2 vezes 2 dá 4. Então, eu tenho aqui, né, essa integração. Vou aplicar o y valendo 2. Aqui, vou trocar a canetinha aqui. O y valendo 2. Nesse caso aqui, vou deixar o 4 aqui para fora. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes z ao quadrado menos 1 ao quadrado vezes z ao quadrado, né? Isso aqui multiplicado por 1 sobre 4. Então vai ficar 4z ao quadrado menos z ao quadrado, fica 3z ao quadrado dividido por 4. Está aqui, né? E agora eu vou integrar em z. Fica z ao cubo sobre 3, então o 3 que vai aparecer aqui vai cortar com esse, sobra z ao cubo sobre 4. E variando de 0 a 3. Para 0 vai zerar tudo, então vai ficar 3 elevado a 3 sobre 4, isto é 27 sobre 4. Então, é um exemplo simples que eu trouxe para vocês, em que a ordem aí que você escolhe para integrar dx, dy, dz, pouco importa, né, no exercício. Então, vou trazer um outro um pouco mais complexo, né, onde se trata de regiões gerais, e semelhante à ideia vista lá em integrais dupla, as regiões gerais, região geral, né, limitada aqui, E, não é mais no sentido aí de um paralelepípedo. Então, é um sólido formado com uma forma aí qualquer. Só para a gente começar esse estudo, lembre-se lá na integral dupla que nós integrávamos, né, uma f de xy vezes dA, onde o d era um domínio lá no plano. Tá? Aqui, em especial lá eu peguei o caso do plano xy. Então, para pegarmos a região onde D é uma região geral, nós limitamos aqui e colocamos D contido numa região azul, né, que chamamos de R, e fizemos uma nova F, onde essa F ela se anulava aqui, fora da D, né, fora da D ela se anulava, e em D ela era exatamente a mesma F. Isso foi que nós construímos na integral dupla lá, né, no estudo das integrais dupla. Então, dessa forma, construindo uma nova função, era possível trocar ou permitir integrar essa integral dupla dentro de uma região qualquer. Mas essa região era feita de que forma? Né? D, só para lembrar, essa região aqui. Então, a integral, né, dessa função em dA aqui, tinha tanto a ordem de dy, dx ou de dx, dy. Se nós escolhêssemos dy, dx, que é a primeira integração aqui seria em y, de dentro para fora, note que o intervalo de variação eram essas funções aqui, né? Porque a integral, por último, seria de dx, então dx seria o intervalo aqui linear de a a b,
E em y era definido pelas funções, né? A integral dessa função g até essa função g2, né? Que g1 até g2, como mostra aqui essa integral dupla. Isso era feito com base na definição, né? Colocando essa região D dentro desse retângulo azul, né? Isso nós construímos lá no estudo da integral dupla. Eu mostrei porque isso aqui era verdade. Se integrássemos primeiro em x, né, o que ficava por último era uma integração linear, ou seja, de C a D. De C a D. Logo, a variação em x, nesse caso assim, seria uma região assim, né? Nesse caso, uma função assim, né? Onde a integral de C a D seria em y, né? Na vertical. E a integral em x, que era aqui o eixo x, né? X, seria dado por essa distância daqui para cá, que era dado por uma H1 e H2. Então, isso aqui seria o intervalo de variação quando estamos integrando primeiro em dx. Se nós vimos lá na integral, para a construção do estudo da integral dupla, e note que essas variações aí em relação a funções, elas são funções que dependem, né, da última variável a ser integrada, né? Se aqui é dx, aqui ela depende de x. Se a última está sendo dy, ela tem que depender de y. Isso é verdade porque a integração final tem que depender apenas de uma única variável, né? Pois bem, então com essa ideia, trouxemos para cá para a integral tripla, né? Vamos considerar aqui uma região E, né? Envolvemos B, né? Aqui envolvemos B por uma caixa E, né? Por uma região E, né? E a ideia que está por trás é a mesma. Ao envolvermos por essa região, vamos supor que essa F ela seja zero fora de B, né? E seja a própria F, né? dentro de B, né? Mesma coisa, vamos pegar aqui nessa região, vou fazer um retângulo aqui, fica melhor assim, okay? Então vou pegar aqui um paralelogramo, né? E envolver um sólido aqui em volta desse B, né? Esse aqui é o B. Então o que é que eu tenho? Vou definir esse Fzão e falo o seguinte, ó, aqui fora esse Fzão vale zero. Dentro de B e nas bordas de B, ela vale o mesmo valor de f de x, y, z. Tá bom? Pois bem, então vamos lá. Com isso, a nossa nova integral, né, a nossa integral, que é integral em E, é a própria integral em B, né, nesse domínio B, dessa nova função. Então, nós vamos ter aí, com essa ideia, três possibilidades de nós construirmos aí nossa integral tripla. Primeiro, chamaremos aqui de tipo 1, quando esse sólido, né, podemos enxergar aqui uma função que define a altura desse sólido, né? Quando a gente pensar na integração no eixo Z, o limite de integração mais baixo são funções, né? Podemos definir como funções. E no caso aqui, essas funções são superfícies aqui, né? Então eu tenho uma superfície aqui em cima e tenho uma superfície aqui embaixo. Então essa variação em Z vai depender de uma, chamarei de U1 aqui, e a outra aqui superior chamarei de U2. Perceba que como é uma superfície, a dependência da variável aqui vai ser em duas variáveis. Então Z varia dentro dessa superfície superior e superfície inferior. Então, se eu for integrar primeiro em Z, considerando a variação dessa superfície, o que sobra é dA, porque aqui pode ser dx dy ou dy dx. Nós temos as duas possibilidades. Já já eu comento sobre isso. Tá bom? Então essa é a região tipo 1, cuja projeção dela, né, o domínio lá embaixo da região que vai ser definida, após definirmos a variação em D, sobra um dA.
E essa integração com base nessa região vai ser projetada aqui no plano XY. Então é daqui que vai sair o meu dA. Então a ordem dx, dy ou dy, dx segue ao que nós vimos lá para a integral dupla, né? Então vamos tentar entender como é que está a projeção e ver se é melhor integrar em x primeiro ou ao invés de integrarmos em y. Uma região tipo 2, a ideia aqui é que esse sólido que visto na tipo 1, essas variações do eixo ou do sólido, cuja superfície ela é enxergada, né, variando com base no eixo x, né? Se você olhar o sólido deitado, é como se pegássemos esse sólido tipo 1 e deitássemos ele. Observe que essa superfície agora, ela está projetada, a sombra dela, no plano YZ. Então, dessa forma, a variação, né, do eixo que você está vendo aqui, do sólido, ele acontece no eixo X, com base nessas duas superfícies que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Como a projeção, note que a projeção está no eixo YZ, então essas duas superfícies, a dependência dessa função vai estar nas variáveis Y e Z. E o que sobra aqui é uma projeção numa região, né, no sistema YX, e que daqui vai sair o dA. Né, esse cara que vocês estão vendo aqui. Aqui pode ser dy dx, ou dy dz, ou dz dy. Como eu disse, depois vamos entender como é que vai estar esse sólido, e aí faremos a melhor escolha da ordem, né? Então note que a integral com uma variação aqui da superfície vai ser em x, então nós vamos integrar primeiro em x, cuja variação de x é uma superfície, tá bom? Dada por essa que acabei de mostrar aqui. E por último, é uma região, é uma integral, né, tipo 3, integral tripla tipo 3, cujo o sólido aqui está deitado, né, no plano, sobre o plano XY, e a projeção desse sólido nós faremos aqui na parede aí, dada pelo plano YZ. Então, ao deitar esse sólido, a superfície que projetamos lá, ou melhor, a área que projetamos lá no plano XZ, deixa só a canetinha que parou de funcionar aqui, só um momentinho. Então, opa, a bateria da caneta descarregou. Então vamos lá. Então, a projeção no plano XZ nos permite enxergar essa superfície de onde vai sair aqui o dA. Ok? E ao enxergarmos essa superfície aqui, ou melhor, essa área aqui da região D, é que através do sólido deitado enxergamos aqui a superfície o qual limita, né, como se estivesse pensando na altura desse sólido, né, essa altura aqui, chamamos aqui de altura desse sólido E, que é aquela região que envolvemos aqui o paralelepípedo B, né, que eu defini lá no slide anterior. Então note que ao definirmos esse sólido deitado aqui, cuja projeção está aqui no plano XZ, o comprimento aqui dessa altura, ele varia em Z, né? Varia em Z, varia em Y. E se varia em Y, o limite inferior é uma superfície, o limite também superior é uma superfície, dado pelas variáveis x e z. E você é fácil lembrar, né, de colocar essas superfícies na dependência dessas duas variáveis, toda vez que você olhava a projeção dela. Se ela está projetada no plano x, z, essas superfícies vão ter que estar escritas nas variáveis x e z. Se está projetada no plano y, z, a superfície vai ter que estar na dependência das variáveis y e z. E se estiver projetada no plano x, y, a dependência dessa superfície
estará nas variáveis x e y. Tá bom? Então essa primeira parte aí, eu espero que vocês tenham entendido aí que a posição do sólido e a projeção dela no sistema cartesiano facilita bem aí a escolha de como vamos começar essa integração. Pois bem, então vamos lá. Eu vou pegar aqui a ideia para y, para a região tipo 1, e através dessa escolha a gente reproduz para tipo 2 e tipo 3, que a ideia é a mesma. Tá bom? Se vocês entenderem bem para essa, vocês entenderão para os outros dois tipos. Então vamos lá, peguei a tipo 1 aqui, cuja projeção está no plano XY, né? Vocês podem ver aqui. Então nossa região D está aqui. Repetindo, o E aqui é o sólido que envolvemos o B. Tá? Então vamos lá. Como eu disse, na tipo 1, ao perceber que a projeção está no plano XY, então nossa superfície aqui vai estar nessas duas dependências. O que nos sobra aqui é o dA. Então, primeiro vamos integrar aqui em Z, por causa dessas superfícies, onde o início é a Z que está aqui embaixo, superfície que está embaixo, e em cima, o limite superior da integração é a superfície de cima. Então vamos pensar no dA. Esse dA pode estar de duas formas, né? Olhando para aqui para baixo. Primeira forma, quando nós escolhemos aqui a variação em x linear, vocês olhamos aqui embaixo e vemos que podemos separar aqui uma variação linear do x. Se podemos escolher uma variação linear, deixaremos o x por último, né? Ou seja, de A a B. Então a gente coloca aqui a integração de A a B por x por último. Sabemos que em Z vai ser primeiro, já foi definido. Logo, o que sobra do meio é a integração em y. Então, observe aqui que a integração y vai depender do y, desse menor valor de y, que aqui vai ser uma função, né? E aqui também é uma função, nessa curva aqui. Então, vai ser uma função dependente de x, porque a última aqui, a integração é em x. Então, é assim que fica a construção da nossa integral tripla. Primeiro olhamos o sólido, vemos aonde podemos projetar. Ao projetar ela, então a altura vai ser a primeira integração dessa em relação a essa superfície. Depois lá embaixo, dA vai ser feita através da escolha de quem podemos integrar no intervalo linear aí de A a B, né, ou de C a D. No caso aqui foi de A a B que em relação a x. Logo, deixamos dx por último e integramos em relação a y como segundo passo aí da integração em y. Observe que se esse sólido aqui tiver no formato o qual a integração em y é a melhor para ser feita linearmente por último aqui, ó, de C a D, tá? Então deixamos dy por último, dz continua sendo a primeira, né, porque não muda aqui para a região tipo 1. E no caso de dx, que é a segunda integração, né, a integração aqui variando em x, note que nós temos uma curva aqui e uma curva aqui. Então vai ser da menor curva, que eu chamei de H1, até a maior curva, que chamei aqui de H2. Né? Note que, como o dy está sendo integrado por último, a dependência da função H1 e H2 está relacionada com a última integração aqui. Assim como eu mostrei no caso acima aí. Tá bom? Então, com essa ideia, gente, nós reproduzimos essa ideia para os outros dois tipos. Tipo 2 também. Tipo 2 nós temos o solo, projetamos a região D num plano e lá façamos a escolha de quem integrar primeiro em x, se no caso no plano XZ, se é primeiro em x e depois em z, ou primeiro em z e depois em x. No caso da região tipo 3, que é o solo está projetado, a sombra dele, no plano YZ, também vai ser a escolha ser primeiro, ou se é DY DZ ou DZ DY. Pois bem, então vou pegar um exemplo aqui para vocês, para a gente fixar isso. Calcular a integral dessa função aqui, que depende apenas de Z,
né, dentro dessa região E. Região E é o tetraedro, né, sólido limitado pelos 4 planos. Um plano x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Esses 3 planos fecham aí o primeiro octante, né, do espaço tridimensional, né, z igual a 0, x igual a 0 e y igual a 0, você fecha o primeiro octante. E o plano aí, e o plano de baixo, né, z igual a 0, e o plano x mais y mais z igual a 1. Esse é um plano inclinado, né? Nós vamos traçar ele aqui. Como é que traçamos esse plano inclinado aqui? Pois bem, só isolar aqui, jogar esse y para cá e esse x para cá, ficamos aqui com z igual a y 1 menos y menos x. Pois bem, então, como é que a gente vai traçar isso? Vamos fazer y igual a 0 dentro dessa função aqui, né, z1 menos y menos x. Se a gente fizer y igual a 0, fica 1 menos x. 1 menos x, eu tenho essa reta que vocês estão vendo aqui, tá? Essa reta aqui, né? Negativa, então é decrescente, aqui é z, aqui é x e aqui é y, então eu tenho essa reta. Vou pegar agora e fazer x igual a 0. Se eu faço x igual a 0, eu vou enxergar aqui a projeção no plano YZ. Para x igual a 0, vai ficar 1 menos y. Então, é uma reta decrescente, né, no plano YZ. Está aqui essa reta. Quem é esse pontinho aqui? Isso aqui vale 1, né? Isso aqui vale 1. E aqui também vale 1. Aqui vale 1 também. Ok? Esses 3 pontinhos aqui. Observe que quando o y for 1, z vai ser 0. Por isso que eu estou afirmando que esse pontinho aqui vale 1. Ponto 1, 0. E aqui, nesse caso, quando o x for 1, o z também vale 0. Então, aqui também é o x igual a 1. Ok? E por último, se eu fizer z igual a 0, nessa daqui, né, z igual a 0, eu voltei aqui, jogo esse y para cá, então vai ficar y igual a 1 menos x. Então é uma reta decrescente no plano xy. Que note que se x for 1, y vai ser 0. Então vai ser esse pontinho aqui. E aqui, se x for 0, né, o y vale 1. Então é dar exatamente essa reta aí. Ao fazer essas escolhas de x0, y0, z0, eu quero entender aonde é que o plano intercepta, né, nessas paredes aí, né? Quando eu faço y igual a 0, eu quero saber onde é que o plano intercepta no plano xz. Quando eu faço z igual a 0, eu quero saber o que acontece com o plano ao interceptar o plano xy, e assim por diante. Então está aí o meu sólido, né, esse tetraedro, e está limitado também por x0, y0 e z igual a 0, né? X igual a 0, z igual a 0 e y0, que são os planos que fecham o primeiro octante. Então, ele quer, na verdade, calcular essa integral tripla, ou seja, aí, esse tetraedro aí, né? Pois bem, então vamos construir. Esse exemplo é um exemplo típico de dado algumas informações, precisa que a gente entenda como o sólido foi construído, né? Fica mais fácil para agora nós colocarmos os limites de integração. Então vamos lá. Eu vou projetar a minha sombra lá no plano XY, né? Dizendo, por quê, professor? Isso aqui é um caso que você pode projetar no plano XZ e no plano YZ. Eu escolhi aqui no plano XY, peguei a região tipo 1. Tá bom? Então, minha região D está aqui embaixo. Então, já sei que a minha integral vai ser primeiro em Z, né, dz. Então, quando eu faço a tipo 1, vai ser daqui de baixo até bater no topo, né, para cima, né? Então, de baixo para cima. Então, eu vou primeiro em dz. Depois, quando eu integrar dz, eu tenho a escolha de dA. Mas aqui já vou dizer para vocês como é que vai ficar a minha integração, né, do dv. Eu vou primeiro integrar em y, depois do z eu vou integrar em y, e depois vou integrar em x. Por quê? Eu vou deixar aqui a variação em x aqui por último, que é de 0 a 1 linearmente, né? Então,
a minha integral tripla aqui, vou colocar aqui, vou deixar de 0 a 1 em x por último. A y, vou deixar central, então a integração de y vai ser de 0, né, aqui, ó, de 0 até aqui. Aqui vai ser essa região aqui, então aqui, ó, de 0 até aqui. E aqui, ao bater nessa reta em azul aqui, é exatamente essa reta que vocês estão enxergando aqui, que é a reta y igual a 1 menos x. Então lembre-se que tem que ficar na dependente de x, então fica 1 menos x. E a primeira integração é uma superfície. Como aqui embaixo é o y, é o z igual a 0, então vai ficar de 0 até o topo da minha superfície, que é esse plano que vocês estão enxergando aqui. E como esse plano tem que ficar na dependência de duas variáveis, né? Então aqui é 1 menos x menos y. Foi essa aqui que eu acabei separando. É a f, né? Opa, desculpa. Tá certo. É a f de x, y. Tá bom, gente? Tá aqui ela aqui, ó. E aqui fica o meu z. Pois bem, vamos lá, próximo, acabei de mostrar aqui como ficou construído isso. Aqui poderia ser feito também ao contrário, né? Fazer aqui dx primeiro e depois dy. Então a integral de y por último ficaria de 0 a 1 também, né? E já em x aqui ficaria de 0 até essa função. Só que aí teríamos que inverter, ficaria x igual a 1 menos y, né? Para colocar aqui no limite de integração. Tá bom, gente? Vai escolher aí primeiro dz, depois dy e depois dx. Bom, com essa escolha vamos integrar agora, né? Vai ficar integrando primeiro em z, vai ficar z ao quadrado sobre 2. Então colocando aqui a superfície, né? Essa variação. Quando o z for 0, zera tudo. Colocando o z aqui dentro. Vai ficar 1 menos x menos y, tudo isso ao quadrado sobre 2. Né? O 2 que estava dividindo aqui, eu coloquei lá para fora da integral, que é uma constante. Vou integrar agora em y. Aqui é constante, aqui passa a ser constante. Aqui já é constante, aqui passa a ser constante. Ok? Então vou expandir, para fazer essa integral, eu vou expandir tudo isso. Tá? Tem que expandir isso, para depois nós integrarmos aqui. Ou usa a regra da substituição, tá bom? Você vai perceber aí que ao integrar isso aqui, pela regra da substituição, você vai dar y ao cubo sobre 3, ou 1 menos x menos y ao cubo sobre 3, né? Você chamar tudo isso de u, né? Você vai ter que fazer a relação a y, então isso aqui vai ser 0, né? O dy aqui, porque vai ficar u igual a 1 menos x menos y, então du vai ser menos dy, tá bom? Por isso que aparece esse menos que está aqui, ó. Então vai ficar a integral de u, né? U ao quadrado, então fica u ao cubo sobre 3, substituindo de volta o u, você vai ter essa expressão que está aqui. Pois bem, fazendo essa integral aí, agora vamos integrar agora, substituir o valor de y, né? Importante, note que se eu colocar o y0 vai zerar, no caso aqui o y, e vou colocar o y aqui em cima, né? Então colocando tanto o y do limite superior, depois subtraindo pelo limite inferior, nós vamos simplificar, vamos chegar a isso, né? Faça isso como tarefa, né? Vai ficar 1 menos x menos 1 menos x menos, né? 1 menos x menos 0. Né? Tudo isso dividido por 3. Então quando você fizer essa continha aqui, você vai chegar aqui, aqui é o cubo, né? Aqui é o cubo e aqui é o cubo. Quando você chegar nisso daí, você vai perceber que tem menos aqui, né? E menos com menos dá mais, por causa desse menos que está aqui. Então você vai fazer essa simplificação, você vai chegar nisso daqui. Ao chegar nisso, ficamos na dependência apenas de x. Ou seja, integrar isso em relação a x, semelhante ao que foi feito aqui, chame u aí de 1 menos x, du vai ser igual a menos dx. Por isso que aparece sinalzinho aqui. Então fica tudo isso integrando a quarta sobre 4,
o sinal de negativo, né? Substituindo de volta o u, fica 1 menos x aqui dentro. Ok? Então, o 6, exatamente esse 3 vezes esse 2 que está aqui. Então, dá esse 6 está aqui. E substituindo o 1 aqui, vai zerar, né? Tudo. Substituindo 0 vai ficar 1. 1 elevado a 4 fica 1 dividido por 4. Negativo aqui, né? Então, cadê? Né? Porque vai ficar, primeiro 1 vai zerar, então vai ficar 0 menos 1 sobre 4. Com o menos está fora, fica mais, né? Então fica 6 vezes 4, 24. 1 sobre 24 avos. Tá bom, gente? Essa parte algébrica aí, façam em casa, tentem fazer, para a gente não perder tempo, que a ideia mesmo aqui é nós construirmos a integral tripla e resolver, tá? Vamos pegar um outro exemplo. Uma superfície aqui dada por essa raiz aí de x ao quadrado mais z ao quadrado. E a região E é limitada pelo paraboloide, né? E pelo plano y igual a 4. Então o paraboloide, como vocês estão vendo, eu escrevi aqui, porque o paraboloide aqui é o y que depende de xz. Então o paraboloide aqui está formado, né, em relação ao eixo y. Isso permite ver quando você faz zero a uma das variáveis, né? Quando você zera z, nós temos y igual a x ao quadrado, que é essa parábola aqui, ó, no plano xy. Se você zera x, você tem y igual a z ao quadrado, que é essa parábola aqui projetada no plano yz. Pois bem, e o plano y igual a 4, é um plano que está aqui, ó. Vai limitar, senão esse sólido cresceria ao longo do eixo y aí indefinidamente. Então, podemos olhar aí aonde podemos projetar nosso plano D. Se olharmos aqui, vamos enxergar parábolas no plano YZ. Enxergando de cima também, vamos ver uma figura semelhante a essa. Mas se você olhar de frente aqui, a sua projeção no plano XZ vai ser essa figura aqui. E essa vai ser até mais fácil para integrar aqui, porque a gente usa coordenadas polares, né? Por causa dessa raiz aqui, para tirar de dentro dessa raiz, coordenadas polares ajuda muito. Então por isso que eu não vou utilizar essa daqui. Então, não sei se vocês perceberam, a escolha de onde nós podemos projetar isso vai nos dizer como é que vai ficar a nossa integral. Então eu vou escolher a projeção no plano XZ. Então lembra que essa aqui acaba sendo a tipo 2, né? Tipo 2. E como é circular essa projeção, eu vou usar aqui coordenadas polares. Então, ao projetar no plano XZ, a primeira variação é em Y, né? Então a variação está ao longo de Y. E observe que o paraboloide começa, né, vai começar dele, né? Ou seja, essa integração começa da própria curva aqui do paraboloide, né? E vai até esbarrar aqui na interseção de z igual a 4, de y igual a 4, né? Y igual a 4 aqui, então está aqui, ó, intervalo superior. E a parte de baixo é dado por essa superfície aqui, que eu acabei de mostrar. E nos resta dA. Então dA aqui pode ser feita em tanto dx, dy, como eu falei aqui, como você enxerga, mas como eu vou escolher coordenadas polares, então aqui esse dA vai ser trocado por r dr dθ. Ok? Trouxe para cá essa informação, né? Então, note que eu vou trocar aqui esse cara, ele está aqui, né? Então vou integrar isso aqui em relação a y, vai ficar y vezes x ao quadrado mais z ao quadrado, variando de x ao quadrado mais z ao quadrado até 4. Então ao substituir aqui no y, vai ficar 4, né? Isso aqui passa a ser constante, né, integrando y, vai ficar 4 menos x ao quadrado mais z ao quadrado, que está aqui, ó. Tá bom? Vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado, que está aqui. Então essa primeira integração foi em y. Então, como eu disse, deixei dA
e vou usar aqui coordenadas polares. Como eu estou no plano XZ, então x chamei de r cosseno θ e z de r seno θ. Dessa forma, eu sei que x ao quadrado mais z ao quadrado, isso aqui é r ao quadrado, que é essa circunferência aqui, né, cujo raio aqui, nesse caso, vai ser raio 2, né, raio 2. Então, a minha informação aqui, você vai perceber agora que é essa integral aqui, que ficou aqui, isso daqui, x ao quadrado, vou colocar um menos, fica x ao quadrado mais z ao quadrado, isso aqui eu já sei que é r ao quadrado, ok? Essa informação aqui é r ao quadrado, por isso que fica 4 menos r ao quadrado, certo? Então 4 menos r ao quadrado. Aqui fica x ao quadrado mais z ao quadrado, que é r ao quadrado, raiz quadrada de r ao quadrado, então corta, sobra só r, que ele está aqui. E esse outro r é vem do meu dA, que é o r dr dθ, em coordenadas polares. Nós vimos isso lá nas integrais duplas. Pois bem, então eu vou jogar esse cara para cá, né? E esse para cá, para poder fazer a distributiva aí. Então vou ficar com essa integral. E agora eu separei aqui, né? Como essa função só depende de r, então separei como um produto de duas integrais, né? O produto em dr vezes o produto em dθ, né? Porque θ varia. Note que θ, como o círculo está fechado aqui, né, uma volta completa, é de 0 a 2π. Né, o θ aqui é de 0 a 2π. Então, separei como um produto aqui de duas variáveis, porque essa função só depende de r. E o dθ está sozinho, então eu jogo como um produto aqui e posso integrar isso e depois integrar isso e fazer o produto das duas. Mas se aqui dentro tivesse um θ, por exemplo, 4θ, isso não era possível ser feito. Então vamos lá. Essa integral aqui é fácil, né? Porque a integral aqui vai dar θ de 0 a 2π, então vai dar 2π, né? 2π vezes essa integral que está fora aqui, que é a de r. Fica 4r ao cubo sobre 3 menos r à quinta sobre 5. Que está aqui, ó. R variando de 0 a 2. Então se eu jogar 0 vai zerar tudo isso. Está aqui. Vou jogar o 2, né? Então vai ficar 4 sobre 3, 2 ao cubo, menos 2 à quinta, né? Sobre 5. Faz essa conta, multiplica por 2π, né? Vai dar esse valorzinho aí que vocês estão enxergando, 128 15avos vezes π. Então, gente, eu trouxe aqui dois exemplos, né? Um exemplo onde você constrói o tetraedro aí e escolhe qualquer uma das projeções. Trouxe outra que a gente usou uma região tipo 2 porque ficaria mais fácil retirar a informação de dentro da raiz aí, e percebi também que tínhamos dois termos quadráticos. Tá bom? Espero que tenham gostado da aula de hoje, espero que tenham entendido. Bons estudos, boa sorte, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.